Bom, nós hoje estamos muito felizes aqui. Nós vamos entrevistar duas pessoas de um tema até um pouco diferente dos que nós costumamos trazer aqui neste Palavra Ética, né? Que sempre tem um tom muito político, né? Muito social. Hoje nós vamos conversar com duas curadoras. E nós vamos saber o que é curadoria, o que cada uma faz. E então, Yolanda Gontijo é curadora federal. Ela responde por um trabalho no país todo. E a Socorro Mota é artista. E é muito engraçado que todas duas têm um passado meio... Não é muito natural o que aconteceu com elas. A Yolanda, por exemplo, ela fez farmácia. E depois, de uma certa forma, ela está mexendo com arte. Nós vamos ver por quê. A Socorro fez direito. Foi advogada da Caixa durante muito tempo, da Caixa Econômica Federal, né? E a Socorro virou artista, pintora de quadros famosos, que vem tendo exposição em outros países, como a Dinamarca, Alemanha. Bom, os detalhes cada uma vai contar, né? A Yolanda morou na Europa, tendo feito cursos em vários países. Aí a gente entende um pouco. Ela fez farmácia aqui, de repente foi para a Europa, fez arquitetura lá e, de repente, se apaixonou pela museologia. E aí ela começou a fazer vários cursos, né? Vários cursos em vários países também. E aí, voltando ao Brasil, ela encontrou com a Socorro, né? As datas eu não sei o que foi antes, o que foi depois, cada uma delas vai contar para a gente. Mas, então, ela começou a trabalhar com uma, me parece que instituição, chamado Colégio Arte, né? São duas palavras, Colégio Arte. E aí acabou encontrando com a Socorro. A Socorro mora em Brasília, trabalha muito com a questão lá. A Yolanda, então, para ficar bem claro para nós, ela é curadora federal, responde pelo trabalho no país inteiro. E a Socorro é curadora em Brasília. E nós vamos ver, através do depoimento da Socorro, concretamente, o que é uma curadoria local, né? Ela vai dar esse depoimento para nós também. Então, vamos começar conversando para conhecer mais esse pessoal aqui. Oi, Yolanda, antes de tudo, antes até de te apresentar, vamos começar falando o que é a curadoria e o que você faz como curadora federal, para o pessoal poder acompanhar bem essa entrevista. Perfeito, Caiafa. Nós definimos assim um curador, quer dizer, curador na essência da palavra é um tomador de conta, é uma pessoa que curar para nós é organizar, é vigiar, é mostrar dentro de uma sequência lógica o que é o tema, o que vai ser mostrado. No nosso caso específico, uma exposição de artes plásticas. Isso mostrado em galerias, centros culturais, em museus, em universidades e também promovendo cursos. Então, a curadoria, ela além de tomar conta do material a ser exposto, ela ainda mostra ainda o que aquilo significa, uma coisa de época, o que aquilo pode beneficiar. A arte em si, ela visa a comunidade. Então, é a gente mostrar o que o artista está fazendo para o público que não entende tecnicamente o que seja aquela arte que está sendo exposta. E isso é a função do curador de maneira geral. E no nosso caso específico, eu digo o curador federal, porque hoje eu estou vinculada a 22 estados brasileiros, onde nós temos um representante que é um curador, tecnicamente também responsável, que organiza e cuida das artes dos artistas que participam nessa integração, nesse circuito, que é o Colégio Arte. Então, a Socorro
ela trabalha com você, representando a curadoria de Brasília. Exatamente. A Socorro está trabalhando com a gente já há mais de 14 anos, assim como todos os outros. Nosso trabalho é um trabalho tão benéfico, tão bom, tão assim grandioso, que as pessoas não largam, que a gente vai somando mais e mais e mais. Antes de nós falarmos desse aspecto do trabalho de vocês, eu queria que a Socorro contasse como que uma advogada tão bem-sucedida, tão elogiada por todo mundo, né? Nós que conhecemos a história dela, sabemos, né, que ela deu um duro danado, mas, no fim, teve o mérito totalmente reconhecido. Como que uma advogada tão elogiada, em vez de colocar um escritório para ir ganhar dinheiro, de repente começa a mexer com artes plásticas e por aí afora? Olá, Caiafa. É um prazer esse nosso novo encontro, né? Mas como eu costumo responder essa pergunta dizendo que desde quando você é artista ou desde quando você gosta de lidar com as artes plásticas, eu digo que desde sempre. Só que, dado as dificuldades de vida, os atropelos que surgem na vida de uma pessoa, desde que se começa a tomar ciência do processo, aquela vida que você tem que desenvolver para poder ir para frente. Então, eu sempre quis, só que eu não podia, não tinha como. Eu tinha responsabilidades e obrigações que me levaram a cuidar disso em primeiro. No dia que eu pude, que tive uma folga depois de anos na advocacia, realmente você falou uma coisa interessante, estaria ganhando dinheiro, muito mais dinheiro do que com a arte. Porém, eu resolvi, num certo ponto da minha vida, eu digo que o marco foi 50 anos, ali para frente eu resolvi que eu teria que fechar uma porta e abrir outra para exteriorizar aquilo que tinha dentro de mim. O que era que tinha dentro de mim? Eu escrevia algumas coisas que nunca tive coragem de publicar. E aí fui para a arte, aí eu escrevi e larguei aquilo, mas eu queria era pintar. Eu visitava a Europa e eu ficava dentro dos museus e não saía até o dia amanhecer. E assim eram exposições, enfim. Eu disse, não, tem alguma coisa. Peguei uma tela e nunca mais larguei. E acho que me encontrei também, não que não tenha me encontrado com a advocacia, mas foi uma etapa. Uhum. Eu quero viver essa outra etapa plenamente, é o que eu faço hoje. Muito bem. Bom, eu queria, Yolanda, que você contasse um pouquinho essa história do que nós vamos trabalhar mais com o tema na segunda parte da nossa entrevista, mas vamos começar a contar a história. Como é que apareceu, então, o Colégio de Arte, quando você, então, me parece que já tinha feito farmácia? Eu tinha feito farmácia, eu tinha feito história na PUC, comecei a fazer história na PUC, larguei, passei para arquitetura e foi. E aí, como é que foi essa fundação do Colégio de Arte e como é que foi a história? Caiafa, foi mais ou menos nos meados aí de 94, 95, em Uberlândia. Era uma cidade que eu tinha me mudado para lá, recente, e a cidade fervia cultura nessa época. E nós tivemos uns movimentos. Eu sempre tive muita visão assim futurista no sentido arte, principalmente a arte ligada ao povo. Então, nós começamos com uma escola, Colégio de Arte, o nome seria Oficina de Cultura, alguma coisa nesse sentido. Então, criamos aí o Colégio de Arte, que era uma escola privada, de nível médio, mas que começou a atender, a gente ensinava tanto, contava tanta história de arte do mundo, que nós começamos a ter alunos ali da região toda, de Nova Ponte, de Uberaba, gente de Tupaciguara, de todas as cidades ali. Então, eu costumo dizer que o Colégio de Arte começou em Uberlândia, mas enraizou-se para o Triângulo Mineiro todo. Então, nós começamos a estudar arte, fazer arte. Então, ali a gente ensinava, nós tínhamos as turmas de pintura, de escultura, de desenho, e nós criamos um movimento, em 96, chamado Feira Nacional de Artes do Triângulo. Foi uma feira que a imprensa toda, as emissoras de televisão, de todos os canais que tinham ali naquela região, diziam
publicamente, nós temos tudo isso gravado, que nunca se viu tamanho reboliço em artes plásticas, com o movimento que nós criamos. Porque nós juntamos no UTC, que é um estádio, agora você vê que coisa louca, um estádio, nós juntamos... O que é? União? O UTC é Uberlândia Tênis Clube. Uberlândia Tênis Clube. Então, era um estádio de futebol, onde nós improvisamos aquilo ali, fizemos aquilo ali um cenário de cultura com mais de 5.000 artistas plásticos. Isso nunca aconteceu no país, nunca tinha acontecido até então, não sei se de lá para cá aconteceu, acredito que não. E nós nós fizemos uma coisa nessa época que revolucionou no seguinte, nós unimos artistas já consagrados com quem estava começando. E isso foi o ponto, a descoberta. Nós descobrimos, o Colégio de Arte focou nesse ponto, sabe? Então, nós expusemos dentro de um estádio, por exemplo, estava artistas como o Brás, como Yara Tupinambá, como outros que já eram consagrados, que ainda o são, junto com pessoas que estavam iniciando, pessoas que acreditavam no seu trabalho, mas que não tinham currículo nenhum. Nunca tinham feito uma exposição em lugar nenhum, nunca mostraram seus trabalhos. Então, isso foi um movimento que humanizou, foi um movimento que serviu de exemplo. E é isso que precisa ser feito, e é isso que nós temos feito, sabe? Dar exemplo de como se pode unir os começos agora, os meios. Vamos aqui para conhecer essa história toda. Aí você larga um pouco essa turma, todo esse vigor lá em Uberlândia e vai para a Europa. Como é que foi essa mudança? Nós não largamos não, Caiafa. Nós continuamos com o Colégio de Arte, a escola simplesmente foi crescendo um pouco ali, era uma casa, passamos para 2, e a casa foi se incorporando. Nós começamos, sim... Falei que você largou Uberlândia e foi para a Europa, não falei? Colégio de Arte, não falei. Lá, eu já tinha não falei que você largou o Colégio de Arte, não. Pode ficar cegado. Não, mas nós não voltamos, nós não largamos Uberlândia, nem o país. A gente ia para a Europa, fazia exposição e voltava. E isso... Não, mas você estudou um tempo lá, não? Não, mas isso foi antes da fundação. Só que o circuito, o que nós começamos nessa época de 94, 95, 96, foi exatamente esse movimento de artes. Isso que deu origem ao que hoje criou corpo, criou forma e que é o que vale, que é o Circuito Internacional de Arte Brasileira. Esse circuito é o foco do Colégio de Arte, é o Colégio de Arte hoje. Uma coisa interagindo com a outra, entendeu? Pelo tamanho que a coisa ficou, a expansão que teve de unir, inclusive outros estados. Pois é, e aí foi a origem foi nessa escola. A origem foi na escola. Uma empresa privada. Uma empresa privada, escola de nível médio, onde a gente ensinava. Nós começamos com arte-terapia também, onde as pessoas faziam arte por problemas emocionais. Nós tínhamos toda essa... E desde esse início que a gente tem as ações sociais, onde nós trabalhamos com síndrome de Down, portadores de HIV, menino de rua, lá dos idosos, onde a gente tem uma outra visão da arte, que é exatamente essa integração também da parte emocional. Pois é, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, para eu não fazer outra pergunta e a gente ter que parar, né, num ponto importante, mas dentro de 1 minuto nós voltamos conversando sobre o mesmo ponto onde nós paramos aqui agora. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Então, dentro de 1 minuto, nós estamos de volta. Está
proposta que poderá mudar a nossa Constituição. A PEC 37 quer retirar os poderes de investigação do Ministério Público e de outras instituições que atuam no combate à criminalidade e à corrupção. E você, cidadão, será o maior prejudicado. Não deixe que mudem uma história de tantas conquistas para a população. Proibir os procuradores e promotores de investigar é retrocesso para o Brasil. Diga não à PEC da impunidade. Diga não à PEC 37. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Bom, nós estamos aqui hoje com a Yolanda Gontijo e com a Socorro Mota. A Yolanda é curadora federal e a Socorro é artista, né? Elas estão nos contando a história de um trabalho fantástico que me parece que há uns 14 anos elas começaram e continuam tendo o maior sucesso nesse trabalho e fazendo um trabalho social também muito importante, que a Yolanda até já começou a falar desse aspecto aqui agora, mas nós vamos continuar dando uma olhada aqui. A Socorro, ela é curadora local, né? Ela é curadora de Brasília. Então, é curadora de um estado... Do Distrito Federal. Não, pois estado, município, né? Estado. A curadoria é de estados. É de estado. Sempre, né? É do estado. Então, a Socorro exerce, só para a gente ver concretamente o que uma curadora local, né, de uma cidade, é o Distrito Federal, a capital é Brasília, o que uma curadora faz, sendo que, como a Yolanda já nos informou, nós temos 22 estados onde há essa curadoria. Então, Socorro, com a palavra aí para você falar o que é essa curadoria e a importância desse trabalho. Como você salientou, primeiro a gente vem como artista, né? Desenvolvendo o trabalho artístico, você falou aí 14 anos, mas 14 anos 15 anos é a minha participação, que eu estou no Colégio de Arte como artista. Primeiro como artista. E há 10 anos, mais ou menos, que a convite da Yolanda, eu assumi a curadoria no Distrito Federal, junto com uma artista muito competente também, minha amiga Malu Perlingeiro. Fazemos um trabalho conjunto, porque, conforme eu digo a Yolanda, é muito ruim trabalhar só. Então, a gente troca experiência e a gente aprende uma com a outra. E eu tenho certeza que a curadoria do Distrito Federal, com nós duas funcionando juntas, tem oferecido um trabalho melhor para o Colégio de Arte. Bom, o que faz? Qual é o nosso foco? Dentro da política desenvolvida pelo extraordinário trabalho da Yolanda. O foco é descobrir artistas novos, ou artistas mesmo que não tão novos, mas que estão há algum tempo no mercado, mas que por razões várias nunca tiveram oportunidade de sair do seu país, de ir além mar. Então, eles por várias razões. Então, o nosso trabalho é buscar artistas com qualidade, porque eu costumo dizer a cada um deles lá fora, cada um de nós representa o Brasil, individualmente. São um grupo, mas cada um de nós está representando o Brasil. Então, tem que ser um bom trabalho. Então, fazemos esse trabalho, a Malu e eu, através de exposições. Visitamos as exposições, olhamos os artistas, fazemos o convite. Ou então, o Colégio de Arte, que já tem o seu site, a sua divulgação na internet, o artista descobre lá e nos busca porque é necessário que ele tenha uma seleção regional. Qualquer coisa você me corrige, Yolanda. Tá correto, então, a gente vai e faz essa seleção. Bom,
como agora. Nós temos no nosso grupo de Brasília, entraram 3 artistas novos, porque tem alguns artistas que já vêm conosco há muito tempo. Quer dizer, esses são, a gente já conhece o trabalho deles. Aqueles que a gente não conhece, o que fazemos? Visitamos o ateliê do artista, olhamos o trabalho que ele faz em loco, avaliamos. O trabalho da curadoria, além de cuidar, como ela disse, tal, vai, no caso nosso, vai além, porque a gente avalia. Exatamente. Avalia e não deixa ir qualquer trabalho até onde vai o nosso conhecimento, que é lógico que conhecimento é uma coisa que nunca está completo, todo mundo está. E passamos para ela, que a última palavra ainda é dela. Se a gente tiver que mandar um trabalho e chegar aqui e ela disser, gente, esse trabalho não está bom, o trabalho não vai. E é assim que funciona, e fica tudo bem. E quando você fala o trabalho não vai, significa... Bom, me pareceu bem que vocês fazem um trabalho tanto aqui no Brasil como no exterior, né? Então, quando você fala o trabalho não vai... Não vai, que eu digo, é para participar do Circuito Internacional de Arte Brasileira. Estamos às vésperas do 18º Circuito Internacional de Arte Brasileira. Esse catálogo é do 17º. E aí a gente está trabalhando na seleção. Mas meu trabalho, da Malu e dos curadores, normalmente termina quando a gente seleciona, cuida, como ela das telas, manda para cá e mandamos para o Colégio de Arte, que é aos cuidados da Yolanda. Aí Yolanda Lia, ela faz uma outra avaliação e diz se o artista realmente tem condição ou não. Agora, para isso, ela já tem um corpo de curadores, desde o Rio Grande do Sul até... que ela já fica tranquila. Já sabe que pode confiar nos artistas selecionados. E o duro, qual é? Só um pouquinho. O duro é você dizer um artista que ele ainda não pode ir. Mas a gente diz. E muitos têm agradecido a gente. Porque eu digo, você vai ver. Próximo ano, quem sabe? E volta um artista com outro trabalho, motivado. A gente procura essa motivação. Tá. Ô, Yolanda, esse trabalho de vocês é reconhecido, é ligado ao Ministério de Relações Exteriores, ao Itamaraty, né? É reconhecido, eu vi aí no catálogo. No catálogo que você me trouxe, o selo todo direitinho. Eu queria que você falasse um pouco para nós dos objetivos, né? Pode falar tudo uma vez para não ficar tudo cheio de clichê. Então, eu queria saber dos objetivos, quero saber da expansão, como é que se dá, e o trabalhão que você tem ou não. Tem muito trabalho, muito, Caiafa, mas é um trabalho prazeroso, é um trabalho que a gente tem tido muito resultado. Hoje, eu não conheço, dentro do país, outra empresa que tenha oficialmente, por documento, apoio do Itamaraty, apoio do Ministério das Relações Exteriores, apoio do Corpo Diplomático, das embaixadas do Brasil no exterior, dos países que recebem o circuito. Eu não conheço nenhuma outra empresa que faça isso. Nós estamos fazendo, já há mais de 18 anos, de uma forma legalizada. Isso é vinculado ao IFAM. Nós somos vinculados à Receita Federal, nós somos vinculados a um processo de permanência na Comunidade Europeia. Então, isso é muito bonito, porque quando nós vamos com o nosso grupo, dentro de qualquer aeroporto, dentro de qualquer aduana, de qualquer alfândega, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. Isso é muito importante ressaltar, porque existem grupos que às vezes fazem exposições, procuram artistas, levam telas, mas é preciso que eles aprendam a fazer. Façam isso de uma forma que tenham orgulho de dizerem, eu sou brasileiro, estou aqui com um grupo de artistas que realmente são artistas, que estão na carreira, que querem evoluir e também melhorar o trabalho. Então, esse lado é muito importante de se dizer. E são hoje 22 estados. Dentro de cada capital desse estado, nós temos uma pessoa que é responsável pela curadoria, pela seleção e pelas ações sociais também que são vinculadas dentro daquela capital e dentro de outras cidades próximas. Nós temos, por exemplo, igual o estado do Paraná, nós temos em Maringá, que trabalhamos junto com a universidade, com o Sesumar. Nós temos a Débora Kemmer, por exemplo, que é a nossa curadora do Paraná. Ela mora em Maringá, é uma exceção, porque as outras são de Porto Alegre, são de Rondônia,
trabalham... Mas Maringá é uma cidade muito importante. Muito importante, muito né? boa. E não é capital, acredito, não é capital, mas é uma cidade importante. Certeza. É uma cidade que lida também com artistas da capital. E hoje a Débora, ela é, além de curadora nossa, ela é coordenadora do curso de Artes Plásticas do Sesumar, que é uma universidade importante, trabalho ligado à prefeitura, que é um outro ponto que nós também temos que ressaltar e contar para quem está nos assistindo, que nós trabalhamos, o curador do Estado, ele trabalha vinculado à Secretaria de Cultura do Estado e à Secretaria de Cultura dos municípios que participam. Então, quando o artista vai para essa exposição, ele vai representando a sua cidade. Nós criamos isso é próprio nosso, do Colegiarte, a criação nossa, é inédito isso. Nós trazemos da Embaixada do Brasil uma carta do embaixador, agradecendo ao prefeito ter mandado aquele artista. Isso cria um vínculo, politicamente falando, de reconhecimento para aquele artista. A partir desse ponto, com essa carta, ele pede ao poder público a moção de aplauso, ou, se ele for de outro município, ele se torna cidadão honorário, porque ele está representando aquela cidade oficialmente, de uma forma bonita. Então, ele recebe essa moção de aplauso, ele fica mais conhecido na cidade dele, ele consegue, se tem o ateliê, ele consegue o seu trabalho melhor, ele consegue espaços para as exposições, ele consegue patrocínio, ele consegue a emissora de televisão que faz entrevista, ele consegue uma reportagem no jornal da cidade. E se ele dá aula, o número de alunos duplica, triplica, porque ele está em evidência, ele está trabalhando arte e fazendo arte. E isso, nós já estamos agora com 22 estados brasileiros e já fazemos, nesses 19 anos, 21 países. Então, nós somos hoje, já tivemos hoje, nós temos todos os países aqui no catálogo, 21 países, principalmente do leste europeu. Na América Central, nós fazemos Trinidad e Tobago e a República Dominicana. A República Dominicana, nós trabalhamos com eles já há muitos anos, inclusive trabalhamos com as universidades, e em Santo Domingo, nós trabalhamos com a universidade lá, onde eles fazem cursos, eles oferecem cursos para o nosso grupo de artistas. Então, quando a gente vai, nós fizemos em Évora, em 2011. Nós fizemos uma exposição em Évora, maravilhoso, a exposição muito boa, e um curso na Universidade de Évora, que é a segunda melhor universidade de Portugal, só perde para Coimbra, e fazemos a mesma coisa no Chile. Escuta, o nosso tempo está acabando. Eu acelerei a universidade, realmente, a informação demais. Eu queria que você terminasse essa entrevista contando um caso que vocês têm aí que representa bem essa questão do social tratado diretamente por vocês. Nós temos que resumir, quem dera pudesse. Muito resumido, muito Olha, resumido. nós temos eu recebi o primeiro depoimento oficial do Colegiarte, falando do nosso trabalho, dos curadores, que eu não faço nada sem elas, foi de uma cidadezinha de Goiás. Então, foi em 99 que nós recebemos o primeiro depoimento. De lá para cá, eles vêm... são muitos. Nós temos hoje centenas de depoimentos de famílias inteiras que passaram a sobreviver melhor da arte, porque participaram do circuito, porque se expandiram. E a gente abre o mercado para os artistas de forma direta, sem comissão, nada, e de forma responsável. E esses depoimentos vêm assim, de ex-drogados, ex-presidiários, às vezes nós temos isso também. Então, são depoimentos muito importantes. Eu não sei nem falar tão... Tá certo, tá bom. Mas são esses. Olha, eu queria muito agradecer a Yolanda, curadora federal. Nós é que agradecemos a oportunidade. A Socorro, artista plástica, né, por ter vindo dar esse depoimento tão importante aqui na TV, colocando o nosso espaço aqui à disposição de vocês, sempre Obrigada. Que vocês puderem e tiverem comunicação para fazer, nós estamos aqui à disposição. E eu queria agradecer muito a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. E até a semana que vem, se Deus quiser.